Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje o nosso assunto podemos dizer que é um tanto quanto bombástico. Sucesso em bilheteria no ano passado, Oppenheimer foi abraçado pela crítica e também pelo público. Dirigido por Christopher Nolan, o filme retrata o físico J. Robert Oppenheimer, que foi interpretado por Cillian Murphy, responsável pela criação da bomba atômica. Com quase 1 bilhão de bilheteria ao redor do mundo, o filme recebeu nada mais e nada menos que 13 indicações no Oscar, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator. Pensando nisso, você conferirá a história real que inspirou o filme. Vem comigo! Nascido em Nova York no dia 22 de abril de 1904, Julius Robert Oppenheimer era filho de um rico comerciante de tecidos alemão, Julius S. Oppenheimer, e da artista Ella Friedman, ambos descendentes de famílias judaicas. Em 1922, ingressou na Universidade de Harvard e, a partir de sua formatura, em 1925, ele começou o que levaria seu nome a marcar a história. Logo após a sua graduação, viajou para a Inglaterra para conduzir algumas pesquisas relacionadas à matemática e física no laboratório de Cavendish, da Universidade de Cambridge. E em 1926, foi até a Universidade de Göttingen, onde obteve seu PhD aos 22 anos. Depois de pesquisas em astrofísica, física nuclear, espectroscopia e teoria quântica de campos, ao longo daquela década, ele contribuiu para a teoria da chuva de raios cósmicos e já na década de 1930 também escreveu textos sobre buracos negros. Em 1940, Oppenheimer se casou com Katherine Harrison, uma estudante de esquerda da Universidade de Berkeley, onde ele lecionava, e com quem teve seu primeiro filho. Porém, nessa mesma época começaria um dos períodos mais conturbados que a humanidade já presenciou: a Segunda Guerra Mundial. Com o começo do embate, envolveu-se ativamente com trabalhos no Laboratório de Radiação Lawrence para a produção de uma bomba atômica. Lá, ele foi convidado para assumir os trabalhos de cálculo de nêutrons e, em 1942, foi nomeado diretor científico do Projeto Manhattan, que desenvolveu as primeiras bombas nucleares. No comando do projeto, Oppenheimer foi responsável pela construção de laboratórios em Los Alamos, no Novo México, e levou para o local as maiores mentes da física na época. O trabalho desenvolvido no Projeto Manhattan trouxe frutos. No dia 16 de julho de 1945, ocorreu a primeira explosão nuclear que a humanidade presenciava, denominada Trinity, em Alamogordo. Já em agosto do mesmo ano, bombas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Com o fim da guerra em 1947 e já lamentando o número de mortes que provocara, foi nomeado presidente do Comitê Consultivo da Comissão de Energia Atômica. Posição esta que ocupava quando manifestou oposição ao desenvolvimento de outro tipo de bomba, ainda mais destrutiva do que a que ele havia colaborado: a bomba de hidrogênio. E esta, por sua vez, era defendida pelo físico Edward Teller, que acreditava que a arma fosse fundamental para os Estados Unidos combaterem o comunismo. Percebendo os perigos, eles e outros célebres físicos se reuniram numa tentativa de pressionar o governo estadunidense a interromper o desenvolvimento da temível bomba H. Em 1953, no auge da chamada Ameaça Vermelha, em meio à Guerra Fria, o físico foi vítima do macartismo, uma perseguição sistemática aos comunistas, que era muito comum na época. E acusado de ter inclinações de esquerda, ele perdeu seu acesso aos documentos da Comissão de Energia Atômica, a CIA. Por fim, entre 1947 e 1966, Oppenheimer atuou como diretor do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, até que se afastou por ser acometido com câncer na garganta, doença que o vitimou no dia 18 de fevereiro de 1967, em Princeton, Nova Jersey.
Ainda hoje, sabe-se que a bomba nuclear de Oppenheimer é um dos tipos de armamentos mais letais e destrutivos já desenvolvidos pela humanidade. E o próprio físico, conhecido como pai da bomba atômica, reconhecia a magnitude do feito, que matou entre 150 e 250 mil pessoas no Japão, mas sem a menor gota de orgulho. De acordo com o texto da BBC, depois que as bombas de Hiroshima e Nagasaki explodiram, Oppenheimer declararia que vieram à sua mente as palavras exatas do texto sagrado hindu Bhagavad Gita, abre aspas, agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos, fecha aspas. Curiosa essa história, não é? E se você quer saber mais sobre outros filmes históricos que foram indicados ao Oscar, continue acompanhando os vídeos aqui da Aventuras na História e as nossas matérias nos portais online. Até mais!